Olá, sou o professor Isaías, estou aqui mais uma vez para trabalhar com filosofia e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a filosofia medieval. Em particular, vamos tratar da filosofia patrística e da filosofia escolástica. Agora, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Filosofia medieval é a filosofia cristã, principalmente, porque nós também temos a filosofia de Avicena e Averroes, que estão mais ligadas ao mundo muçulmano. Mas nós vamos ter como principais correntes filosóficas da Idade Média a patrística e a escolástica. A outra coisa para a qual eu devo chamar a atenção é o tempo aqui de Santo Agostinho. Então, como vocês podem perceber, Santo Agostinho ele viveu na Antiguidade. A Idade Média ela só vai começar aí por volta do ano 476 depois de Cristo, e Santo Agostinho viveu bem antes. Ocorre é que a filosofia de Santo Agostinho e a teologia dele vão ter grande influência justamente na Idade Média. Agora, o outro filósofo é Santo Tomás de Aquino, esse sim já é diretamente ligado à Idade Média, depois de ter passado também ele pelo pensamento de Avicena e Averroes, porque ele pegou muita coisa da sua filosofia e da sua teologia desses filósofos árabes. Agora, nós vamos iniciar com a patrística. Então, a patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Eu estou colocando aqui o século I até o século V, mas, na verdade, a filosofia medieval ela só vai começar no finalzinho do século V. Acontece é que todo o pensamento de Santo Agostinho, que é anterior ao século V, ele vai influenciar a Idade Média. Então, essa doutrina da patrística é justamente a doutrina dos pais da Igreja, ou seja, os padres da Igreja, em especial Santo Agostinho de Hipona, que começa a edificar a teologia cristã. Então, focou ele na edificação dos dogmas associados ao cristianismo. E o que são os dogmas? Os dogmas são as verdades da fé, aquelas verdades que todos devem aceitar para poder seguir a religião cristã. Então, ele vai focar justamente nesses dogmas, nessas crenças. Principais características desse pensamento filosófico: a expansão do cristianismo na Europa e combate às heresias, combate aos hereges, aqueles que praticam heresias, ou seja, que querem colocar doutrinas que contrariam a fé. Busca pela racionalização da fé cristã, baseada na filosofia grega, com base em Platão. Então, o filósofo Platão, da Antiguidade, ele criou o mundo das coisas e o mundo das ideias. Ele vai dizer que o mundo das coisas é cópia mal feita do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é onde existe a verdade, onde as coisas são boas e corretas, e aqui nós temos no mundo sensível as coisas de modo imperfeito. Pois Santo Agostinho ele vai tomar como base a filosofia de Platão e ele vai criar justamente aquilo que ele vai chamar de cidade de Deus e cidade dos homens. Em latim, civitas Dei e civitas homini, aonde ele vai dizer que a cidade de Deus é a cidade da graça, a cidade dos homens é a cidade do pecado. A cidade de Deus é a cidade eterna, a cidade dos homens é a cidade efêmera. A cidade de Deus ela vai ter como capital a Nova Jerusalém, aquela que é referida lá no Apocalipse de São João. E ele vai dizer que a capital da cidade dos homens é Babilônia, em referência à antiga Babilônia, que era uma cidade considerada uma cidade má pelos antigos hebreus. Então ele vai fazer essa distinção e todos nós estamos aqui na terra só de passagem. Então nós estamos aqui na cidade dos homens só de passagem, porque nós devemos estar preparados para chegar à cidade de Deus. Então, ele vai explorar alguns temas como a teoria da iluminação divina. Nós já nascemos com conhecimento, mas precisamos da iluminação divina
e da graça de Deus para tornar esse conhecimento evidente, para poder a gente expressar esse conhecimento. Então, ele vai tratar também da criação do mundo, da ressurreição dos mortos, ele vai tratar de outro tema que é o pecado, a luta entre o bem e o mal, que é justamente essa luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, a questão do livre-arbítrio, que ele vai dar muita ênfase ao nosso livre-arbítrio, e a graça, que não é pura eleição divina. Não é que Deus já escolheu uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, mas aqueles que querem se destinar ao bem, Deus concede a graça para que ele seja cada vez mais iluminado. Agora, um dos temas centrais em Santo Agostinho é o problema do mal. E aqui é interessante a gente prestar muito atenção. Então, em primeiro lugar, ele vai falar dos males metafísicos. Então, os males metafísicos são a ausência do bem. Então, os males metafísicos, eles são carência de alguma coisa. Então, eu tenho uma parede, a parede é uma substância, é alguma coisa que existe. Mas se eu fizer um buraco na parede, o buraco é a inexistência, é justamente a ausência de parede. Eu posso tirar a parede de um lugar e colocar em outro, mas eu não posso tirar o buraco de um lugar e colocar em outro. Então, o mal é carência. E se você fizer uma analogia mais profunda, o mal é a carência de Deus. Então, Deus é a verdade, Deus é a essência. Então, o mal é carência. E carência de quê? Principalmente de Deus. Agora, nós vamos ter os males físicos. Os males físicos são decorrência do pecado original, ou seja, o pecado de Adão e Eva. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso nem é um mal físico, é um mal moral. Mas, a partir desse primeiro mal moral, eles deixaram de herança para nós os males físicos. Adoecer, cansar, envelhecer, morrer, ter fome, ter sede, ser feio. Então, são males físicos. Nós não somos culpados por isso. Se o professor Isaías é feio, não é porque ele quer. Então, Adão e Eva pecaram e eu herdei a maldade de Adão e Eva, aquelas coisas passaram para nós. E, finalmente, nós temos aqui os males morais, que, segundo Santo Agostinho, não é tentação do diabo nem dos demônios, mas é decorrência do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, o esquema é o seguinte: os seres humanos são seres racionais. Para que sejam racionais, os humanos devem ter livre-arbítrio. Então, tendo livre-arbítrio, significa que devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Os homens podem, portanto, agir bem ou mal. Consequência de todo esse esquema, Deus não é o autor do mal. Então, agora, nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento da filosofia escolástica. E aí nós vamos ter como principal expoente Santo Tomás de Aquino. Então, a escolástica ela vai começar no século IX e vai até o século XIII. Então, ela tentou explicar a existência de Deus, a existência do céu e do inferno, bem como as relações entre a fé e a razão. Então, Santo Anselmo, da Cantuária, é um dos maiores expoentes, um dos maiores pensadores, e ele é considerado o pai da escolástica, aonde esse momento é voltado ao estudo, à literatura. Daí o nome escola, por isso o nome escolástica. Vale lembrar que as primeiras universidades da Idade Média elas vão acontecer justamente a partir do pensamento cristão, dentro da igreja, a partir dos mosteiros, não é? Aí nós temos o maior pensador da filosofia escolástica, que é Santo Tomás de Aquino. Então ele defendeu que a fé e a razão, elas devem ser encaradas como alguma coisa que veio de Deus. Então, se a fé veio de Deus e a razão veio de Deus, eu não posso fazer uma oposição entre a fé e a razão. Assim sendo, eu também não poderia fazer uma oposição entre a teologia e a filosofia, porque elas se completam. Também não poderia fazer uma oposição entre a religião e a ciência. Afinal de contas, a ciência é um dos dons do Espírito Santo. Então, eu não posso colocar a verdade contra a verdade. Segundo Santo Tomás de Aquino, a verdade não pode contrariar a verdade.
Então, o ensino escolástico baseava-se nas artes liberais, divididas em dois grupos. O primeiro grupo é o trívio, onde se estudava gramática, retórica para aprender a falar, e lógica, voltados para a questão da linguagem. E depois o quadrívio, onde se estudava aritmética, geometria, astronomia e música. São aquilo que eles achavam que eram as ciências exatas e as aplicações dessas mesmas ciências na nossa prática no dia a dia. Bom, aqui nós também temos outro esquema de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui é para explicar a existência de Deus. Então ele vai dar 5 provas da existência de Deus. Então, qual é a primeira? Então, aqui nós temos o primeiro motor, o motor imóvel. Aristóteles, na filosofia da antiguidade, ele também já falava desse motor imóvel, aquele que deu o pontapé inicial para que todas as coisas passassem a acontecer. Santo Tomás de Aquino ele vai achar que esse motor imóvel, na verdade, do Aristóteles, não é imóvel, ele é móvel, ele se movimenta. Deus é o criador de todas as coisas. Então, quando Aristóteles falava do motor primeiro, indiretamente ele já estava falando desse Deus criador. A segunda prova da existência de Deus é que tudo é causa e efeito. Se tudo é causa e efeito, logo existiu uma causa primeira. E essa causa primeira só pode ser Deus. A terceira prova da existência de Deus é que ele é o ser necessário. Nós somos contingentes, todas as coisas são contingentes. Um dia a gente começou a existir e um dia pode até ter fim. Aquilo que tem começo e tem fim, precisa de algo que nem tenha começo e nem fim para poder criá-las. Então, nesse caso, Santo Tomás de Aquino ele vai colocar esse ser necessário como a terceira prova da existência de Deus. A outra prova é o ser perfeito. Nós temos graus de perfeição. Então, o macaco é bem aprimorado, o homem já é mais perfeito do que o macaco. Se tudo é bom, se existe o bem, esse bem é cópia do bem maior que existe em Deus, que é Deus. Então, essa é a única que ele tirou do Platão, né? Porque as outras ele tirou de Aristóteles, né? Então, o ser perfeito. Se o homem é perfeito, ele é sinal de que existe uma perfeição maior, e essa perfeição está no céu. Se o macaco é mais ou menos perfeito, não é tanto quanto o homem, mas ele tem, então as coisas têm grau de perfeição. Essa é a moral da história. O grau de perfeição é uma prova da existência de Deus, onde o grau maior é o próprio Deus. E, finalmente, nós temos a inteligência ordenadora do universo. As coisas não estão ordenadas nem pelo caos, nem pelo acaso. Existe uma inteligência ordenadora de todas as coisas. E essa inteligência, segundo Santo Tomás de Aquino, só pode ser Deus. Então, agora, baseado nesses pensamentos filosóficos da patrística e da escolástica, nós temos 2 questões para a gente trabalhar agora. A primeira questão: o pensamento cristão prevaleceu durante a Idade Média. De acordo com Santo Agostinho, o ser humano, ao invés de abrir seu coração para o crescente envolvimento com Deus, deixa-o fechado por atitudes pecaminosas que ignoram as leis divinas. Então, conforme Santo Agostinho é correto afirmar, os males físicos são decorrentes do livre-arbítrio e os males morais são decorrentes do pecado original, nós sabemos que aqui a ordem está invertida. Letra B. Os males físicos são decorrentes do pecado original e os males morais são decorrentes do mau uso do livre-arbítrio. Letra C. Os males físicos são decorrentes do pecado original e os males morais são decorrentes da tentação do diabo. Santo Agostinho não dá ênfase à tentação do diabo como causa do mal. Letra D. Não existe diferença entre a cidade de Deus e a cidade dos homens? Sim, a cidade de Deus é a cidade da graça, a cidade dos homens é a cidade do pecado. Então, quem pertence à cidade de Deus não usa as mesmas coisas usadas por quem pertence à cidade dos homens? Na prática, usam as mesmas coisas. A diferença é que a intenção de um é de um jeito.
Por exemplo, eu tenho carro para vir para o trabalho. Aquele que tem um carro para ostentar, ele está usando as coisas do mundo como se ele fosse mundano mesmo. Se eu uso o carro para o meu trabalho, eu estou usando como quem pertence à cidade de Deus. Portanto, a resposta correta aqui são: os males físicos são decorrentes do pecado original e os males morais são decorrentes do mau uso do livre-arbítrio. Então, essa é a resposta correta. Agora nós temos uma segunda questão. A segunda questão é a seguinte: dentre as obras do filósofo escolástico Santo Tomás de Aquino, aquela que se tornou mais famosa, na qual são tratados todos os temas de natureza teológica e filosófica, desde as provas para a existência de Deus, a criação do mundo e do homem, até discussões sobre virtudes, ética e política. Então, virtude, né? Justiça, prudência, temperança, paciência, fortaleza, humildade, diligência, fé, esperança, caridade, né? São virtudes. Então, estou tratado num livro escrito por Santo Tomás de Aquino. Então, letra A, o livro é a Suma contra os Gentios. Realmente ele escreveu esse livro, é de autoria dele, mas não é o livro mais importante. Mundo, Homem e Deus? Mundo, Homem e Deus é uma obra do século XX do padre Pierre Teilhard de Chardin e que dá um valor muito grande à filosofia tomista, ou seja, a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Letra C, Crítica da Razão Pura. Esse livro é do século XVIII e foi escrito pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Suma Teológica. Então, Suma Teológica é a resposta certa, porque a letra E, Cidade de Deus, é o livro mais importante escrito por Santo Agostinho e não por Santo Tomás de Aquino. Então, Suma Teológica, letra D é a resposta correta. Então, eu agradeço muito aí a atenção de todos vocês neste momento importante da filosofia medieval. Visitem a plataforma para a retomada do conteúdo, não deixe de visitá-la. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês e até o próximo encontro.